A gente vê o quanto a mulher, na verdade, está transpondo algumas barreiras, né, em suas vidas, né, tanto profissionais, eu acho que em casa também, né. Oi, pessoal, eu me chamo Aurora Caldas, né, eu estou na FMU como diretora de operações, né, e estou aqui com a Mirelle, né, para a gente bater um papo sobre o mês de março, né, que é esse mês tão especial para nós. E eu queria, na verdade, até fazer uma pergunta e uma curiosidade que eu tenho para a Mirelle, que é sobre a trajetória dela, né? Porque a gente sabe que a família dela tem história com a educação no país e eu queria perguntar como é que ela se encaixaria nesse contexto enquanto mulher. Eu fiquei curiosa com relação a esse tema, Mi. Então é um prazer estar aqui com vocês. A minha vida profissional foi toda na área de educação, né? Meus tios tinham uma faculdade lá no Sul e eu fazia arquitetura na faculdade que eles estudavam, que eles eram os donos. E interessante que a minha vida profissional ela convergiu para a minha vida acadêmica, porque eu fiz arquitetura durante 4 anos trabalhando na instituição e trabalhava assim na biblioteca, no empréstimo de livro, catalogação de livros, trabalhava com currículo de professor, trabalhava com vestibular quando tinha, né? Então assim, para fazer as provas, os gabaritos, toda essa parte a gente fazia. Trabalhei na secretaria e aí ali, durante um bom tempo eu trabalhei na secretaria, eu passei a ir para o financeiro, trabalhar um pouquinho na parte de tesouraria e naquela época abri o curso de administração lá. E aí eu me interessei porque eu vi que a minha vida profissional estava muito mais direcionada para uma área administrativa do que uma arquitetura, que era uma coisa que a minha vida inteira eu dizia que eu ia desenhar casa quando eu fosse grande. E no final acabei indo para a administração, me transferi depois de 4 anos, meu pai quase teve um treco, coitado. 4 anos pagando arquitetura, né? Faltava 1 ano para me formar, mas eu passei para a administração, me formei. E desde então eu trabalho na área de educação mesmo, de ensino superior. Eu trabalhava na Ritter, lá no Sul, aí veio a Laureate na época, comprou a Ritter, aí tinha a Fadergs também, e quando a FMU foi adquirida naquela época, eu vim para cá, para cuidar da parte de planejamento financeiro, na verdade, né? E era um desejo meu, porque era uma coisa assim, que era uma empresa grande, né, muito parecido com a situação que eu tinha passado lá no Sul, porque na época que eu estava no Sul, eu estava assim, trabalhando numa empresa familiar, sendo adquirida por uma empresa gigante, né. E aqui era a mesma coisa, mas eu estava do outro lado, né? E foi muito interessante porque isso foi uma coisa interessante da minha vida profissional, que eu acho que eu consegui ajudar muita gente que estava passando por aquele momento, porque quando tem essas mudanças grandes a gente fica, né, receoso, a gente não sabe o que vai acontecer, como é que vai ser. E foi bacana porque como eu já tinha estado do outro lado da moeda, a gente conseguiu fazer uma coisa legal aí. E aí estamos aí hoje trabalhando na FMU, né, e é um prazer enorme, muito, muito bacana, é um local muito gostoso de trabalhar. Eu acho que a educação em si é um privilégio para quem trabalha. Eu vejo que quem vem de outros ramos sempre fala que a educação é uma coisa única, né, porque tu transforma a vida das pessoas, tu contribui para a vida das pessoas. E eu acho que a educação realmente tem isso, eu acho que é um privilégio poder trabalhar nessa área, né? De realizações. É uma área de realizações. E eu fiquei sabendo que tu fez uma coisinha parecida com a minha, né? Eu achei uma convergência aí nas nossas histórias, né, gente? Porque às vezes eu fico pensando, eu também queria fazer medicina, né? Quando eu comecei, sei lá, a fazer decisões, né? E aí eu falei, não, mas eu acho que eu tenho mais vínculo com exatas. E eu optei por engenharia civil. Também eu fiquei balançada por arquitetura, né? E aí eu optei por engenharia civil. A minha família é toda voltada para a área de saúde. Eu falei, gente, eu acho que eu queria dar uma contrariada, viu? No ciclo das coisas das minhas famílias. E o engraçado, assim, que na minha turma tinham 30 pessoas e só 3 mulheres, né? Então você já se sente ali uma minoria, né? E foi uma decisão, na verdade, pautada em cima do que eu achava que eu tinha uma certa tendência, né? Um certo talento, mas que também foi para meio que romper algumas barreiras que eu tinha na minha família, né? Então, as histórias acabam se convergendo e quando eu formei, aí que você viu o desafio, porque eu comecei a estagiar, né, com
logo quando eu entrei na faculdade, né, porque eu sempre gostei de ganhar dinheiro com os meus próprios, com o meu próprio suor e tal. E aí quando eu comecei a fazer faculdade, eu sabia de computador, manjava de computador, gostava de DOS, sempre fui curiosa. E eu comecei a dar curso para os engenheiros lá da Companhia de Saneamento de Sergipe ainda, para ganhar um dinheirinho extra, né? E assim, aí eu comecei a estagiar lá. E eles me mandavam tirar xerox, gente, como eu ficava pé da vida quando eles me mandavam tirar xerox. E eu estudando, né, tipo, me achando, né, tipo, vou estudar engenharia e comecei tirando xerox, né. Mas, enfim, passado isso, eu fui mostrando que eu não estava ali só para tirar xerox, então foi um desafio diário. E aí eu consegui, né? Depois, no final, eu até ajudei eles a fazer algumas medições, algumas coisas bem legais, e eles começavam a me ver, na verdade, de uma outra forma, né? Mas que foi uma luta diária, né? Eu vejo, às vezes, as universitárias aí estão precisando de uma força para fazer engenharia civil, e é diário, porque a gente vê o quanto a mulher, na verdade, está transpondo algumas barreiras, né, em suas vidas, né? Tanto profissionais, eu acho que em casa também, né? Até as pessoas também que são gestão do lar têm um desafio até muito maior, gente, né? Em termos de casa, né? Quantas coisas elas administram, né, Mi? E essa é uma coisa que eu até quero saber, aprender contigo, na verdade, porque eu vou entrar nisso, né? Eu tô com a Camilinha vindo aí, né? E é assim, é um desafio, né? Para quem é mãe, os filhos, marido, casa, administrar tudo isso, home office, eu acho que ajuda um pouco. Mas como é que tu faz isso? Então, são os pratinhos, né? A gente fica lá com vários pratinhos, né? Tipo, equilibrando. E eu diria que o seu papel, vai ser o seu papel mais importante na vida, né? De ser a gestão do seu lar, diretora do seu lar, né? Então, você equilibrar várias coisas. Mas aí que está o segredo e a característica de ser mulher, né? Não desmerecendo os meninos, claro, que são super importantes para nossas vidas, mas assim, a gente consegue administrar várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, a Camila vai te ajudar nisso aí, né? E aí eu acho que você joga amor nesse negócio e você sempre vai conseguir resolver tudo, né? E eu acho que uma característica forte também que eu vi em você é a questão da disciplina, né? Então, usar essa disciplina que você tem para o trabalho, né? Todo mundo sabe que a Mirelle controla nosso orçamento, né, gente? E tá tudo bem, né? E tá tudo dando bem certo, então vamos continuar, né, com essa disciplina. Mas eu acho que jogar essa disciplina na nossa casa é que o equilíbrio, né? Tipo, esse equilíbrio, essa busca do equilíbrio é diário. Né, para a gente conseguir equilibrar tudo, né? Não deixar nenhum pratinho cair. Não, exatamente. Né? Com certeza, assim, até uma dica, eu vou querer uma tua depois, mas uma dica que eu dou para as universitárias, assim, financeiramente falando, é a disciplina. A disciplina financeira é muito importante, é ela que vai dar o norte, vai fazer com que a gente consiga atingir os nossos objetivos, administrar o dinheiro da gente, né? É difícil, né? Mas eu acho que é essencial para a gente conseguir ter sucesso, né? E eu acho que na área de operações de gestão, até mesmo a liderança, assim, o que tu daria de dica para as universitárias dessa tua área? Tem uma coisa muito forte que eu aprendi com a Mirelle, viu, há 3 meses atrás. Aprendi com ela vai lembrar disso. Que ela falou assim, vamos nos aprofundar. Não sei se você lembra desse papo que a gente teve. Aí eu falei, tá aí, vamos nos aprofundar. Então, eu acho que uma dica é a gente ir fundo nas coisas, nas análises, nas planilhas que a gente faz, né? Ir, na verdade, fundo nas coisas para que a gente tenha a propriedade também de defender budget, defender qualquer coisa na nossa vida, né? A gente ter o detalhe da coisa, né? Não deixar passar os detalhes, né? A gente vive, na verdade, num ecossistema vivo, né?
E como diz a professora Aline, né, a gente tem uma comunidade acadêmica para dar conta. Então, essa comunidade ela é viva e quando a gente se aprofunda em cada especificidade, em cada curso, aí a gente ganha, na verdade, mais argumentos, né, para administrar tudo na vida. Né? Então, acho que a dica eu vou pescar do que você me ensinou, na verdade, né, há uns 3 meses atrás, com a experiência dela, né, é a gente se aprofundar. Né, e a gente tem usado isso, né, na área de operações. Eu acho que outras áreas também, né, estão usando isso e a gente tem colhido os bons resultados na FMU. Né? Então, passou por Tu tem uma área, né, super grande debaixo de ti, né? Tu está com quantos hoje como líder? Então, tem em torno de 60 pessoas, né, diretos e tem mais os terceirizados também. Né? Então, é um desafio, mas a gente não faz nada sozinha, né? Que bom. Né, que a gente tem outras áreas, a gente tem os líderes de cada área, a gente tem uma liderança também feminina na área, né, que é a nossa gerente, a Mônica Violim, que ela também tem o seu papel dentro da equipe, tem outras pessoas também na equipe, outras mulheres que exercem esse papel e eu tenho certeza que no engajamento, nessa união a gente consegue, né? Estou vendo também que a turma aqui está misturada, né, Os câmeras são 2 meninos e 2 meninas, então tá tudo bem, tá equilibrado o negócio. E a FMU a gente tem esse equilibrado também, né? Tem bastante. Uma preocupação do nosso BI Line, tá tudo contando que tem o feminino e o masculino. Eu acho isso muito legal, viu? A gente tá de parabéns nesse sentido, né? Estamos. Bom, eu queria fazer uma pergunta para a Mirelle, né? E é sobre sua equipe. Como é que você consegue fazer essa administração de equipe de uma forma tão majestosa, Mi? Então, a minha equipe é uma equipe bem enxuta, a gente está com mais ou menos umas 20 pessoas trabalhando comigo, né? Mas é uma equipe extremamente engajada, só posso agradecer, assim, porque a gente vem num trabalho árduo aí na FMU nesse sentido, né? Com troca de muito sistema e coisa, e tudo isso tem impacto na área financeira, no final das contas, né? Mas é um time pequeno, engajado, assim, extremamente proativo, tenho um orgulho, assim, muito grande do time, é muito bacana. Ela se emocionou, hein, gente? Muito legal ver esse engajamento do time, né? E eu acho que se a gente fosse, na verdade, até dar um conselho, né, para finalizar, eu acho que misturar o time e fazer com que o time se engaje, fique nessa mistura, nessa engrenagem, né, nesse princípio que um rodando, os outros também rodam, é muito bacana. Né? Então, se a gente fosse trazer uma frase ou alguma palavra, eu diria que a gente é muito unido. Né? Ou seja, a gente tem poucas pessoas, que isso também está refletido em toda a operação da FMU, mas que a gente faz as coisas com muita união. Então, se eu tivesse que dar um conselho aí para a mulherada, para as universitárias, a gente diria que a gente precisa se unir. Né? Então, seria união a palavra. Então, obrigada aí por vocês terem assistido a gente. A gente vai continuar aí no mês de março com outros bate-papos com outras líderes aqui da FMU, né? Então, acompanhe a gente aí nas redes sociais.